Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Neto Machado, autor do livro 20 Discos e uma Vitrola, e aqui no nosso canal eu sempre conto histórias sobre 20 discos da minha coleção com um tema específico. E hoje vamos fazer uma homenagem aqui ao Dia dos Pais. É, o meu pai que já não está mais aqui comigo, mas que eu consigo aí recordar através da audição dos discos que a gente ouvia junto lá no início dos anos 70, finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, ele que trazia já a coleção de discos de vinil do pai dele, do meu avô, o saudoso Seu Machado, que começou ali nos anos 50, né? Então uma homenagem para o meu pai, obviamente, a grande maioria dos discos aqui, se não todos, vão ser ali dos anos 60 e 70, mas é a forma que eu tenho aí de homenagear. Faça você também uma homenagem ao seu pai, se ele tiver ainda vivo ao seu lado, aproveite, ouve aquele disco, põe aquele disco na vitrola que vocês gostam de ouvir em comum, bater aquele papo e ou no CD, ou no Spotify, enfim, no seu aplicativo, no Amazon Prime, e curta bastante aí o dia e a música em conjunto. Vou começar com um disco que ele gostava muito, um cantor que nos anos 70 foi Chico Buarque de Holanda. É esse disco aqui, muito bacana, é o que tem Feijoada Completa, era um dos que ele mais gostava. Além desse disco, o primeiro aqui dos 20 que eu vou fazer em homenagem a ele, tinha também essa fita cassete que ele não cansava de ouvir no radinho do carro, no toca-fitas do carro dele, e obviamente eu também ouvia, toda a família. Meus caros amigos do Chico Buarque, que tinha O Que Será Que Será, com o Milton Nascimento, A Noiva da Cidade, Meu Caro Amigo, também um disco fantástico que ele gostava muito. Gostava também de discos de orquestra, ele e o pai dele, e eu também, obviamente, herdei esse gosto, e uma das orquestras que ele mais gostava era essa aqui, do Ray Conniff. Esse disco especialmente é muito legal, porque só tem músicas de Roberto e Erasmo Carlos, foi um sucesso muito grande ali nos anos 70, início dos anos 80, muito legal. Outra orquestra que ele também gostava muito, do brasileiro Silvio Mazuca, sim, o Silvio Mazuca que fazia ali coletâneas de samba, ou de boleros, ou de, enfim, ritmos específicos, latinos, e colocava em diversos discos. O filho do Silvio Mazuca toca e tocou contrabaixo com a Maria Rita, na banda do primeiro disco da Maria Rita. Acho que depois ele seguiu um tempo também com ela, não sei, de repente até hoje ele está aí acompanhando a querida Maria Rita. O Silvinho Mazuca, filho do Silvio Mazuca, excelente contrabaixista, muito bacana também. Para recordar, Silvio Mazuca era uma das orquestras prediletas do meu pai. Um disco que, quando meu pai colocava na vitrola, eu, garotinho, adorava, porque tinha uma música chamada Recruta Biruta. O Wilson Simonal, que estava no auge do seu sucesso ali no final dos anos 60, começo dos anos 70, esse disco que tem uma capa e um título fantásticos, que é Quem Não Tem Swing Morre com a Boca Cheia de Formiga. Sensacional, um vozeirão, um dos melhores cantores da música brasileira de todos os tempos, ao lado, para mim, ao lado de Tim Maia, e com o qual eu aprendi a gostar, eu comecei a adquirir o gosto pela música e pelos discos de Vinícius. Um descasso. Aproveitando os cantores, agora vamos para os cantores internacionais e ligados ao jazz, que foi uma paixão também que o meu pai foi me passando, né? Tony Bennett, um disco sensacional. Aqui tem os grandes sucessos dele, especialmente a música I Left My Heart in San Francisco. O Tony Bennett, que voltou a ter um grande sucesso gravando ao lado de cantoras modernas, como Lady Gaga, que ele canta até hoje, está fazendo um segundo disco,
a própria Amy Winehouse, com quem ele gravou também uma música lindamente, um grande standard norte-americano, um cantor aí do nível do Frank Sinatra, que é o próximo cantor que ele também gostava, aqui num disco com o Count Basie, a orquestra de Count Basie, um descasso do Sinatra aqui com seu chapéuzinho. Meu pai, inclusive, tinha um chapéu, tem um chapéu parecido que eu guardo até hoje aqui com meus irmãos, muito parecido com esse aqui do Sinatra, um descasso também. Agora um cantor brasileiro voltando aqui para o Brasil, não poderia faltar, Nelson Gonçalves, um vozeirão incrível. Aqui nesse disco tem o sucesso dele, Negue, tem também Chão de Estrelas, um disco que meu pai gostava muito de ouvir. E, é lógico, além dos cantores, tem as cantoras. Claro, a cantora Ângela Maria, por exemplo, era uma grande paixão do meu pai. Esse disco ele ouvia muito. Ela que tinha o apelido de Sapoti, era também um vozeirão incrível, grande Ângela Maria. Na seara internacional, a cantora Connie Francis, sim, ela que fazia muito sucesso, se eu não me engano ela era italiana e fazia sucesso, muito sucesso ali na década de 60 e 70, com músicas alegres, né, com uma voz muito pra cima, muito bacana. Se você não ouviu falar, procura aí no seu aplicativo de música, você vai gostar de conhecer a Connie Francis. Um grupo brasileiro que também fez muito sucesso ali no começo dos anos 60, Trio Iraquitã. Sim, esse disco aqui é sensacional. Boleros que gostamos de cantar. Aqui o Trio Iraquitã que fazia especialmente vocalizes, né, vocais, muito, muito bonitos, músicas também alegres. Nesse disco aqui são só boleros, onde eu destaco Perfídia e Prisioneiro do Mar, que é uma música que eu gosto de ouvir bastante. Também vale a pena ouvir, procure aí no seu aplicativo de música. Ele também gostava muito, e eu também aprecio, Zimbo Trio. Nesse disco aqui, eles tocam apenas músicas de Tom Jobim, apenas, né? Entre aspas. Um descasso, lindo, eles que faziam um trio ali instrumental, um jazz aliado, né? Misturado com a bossa nova e o samba, e marcaram época, respeitadíssimos no mundo inteiro. Até hoje seus discos são muito procurados e muito valorizados. Aqui um dos prediletos do meu pai. Agora vamos para um mais moderninho, um disco que eu me lembro muito de ouvir bastante com ele. Eu gosto bastante desse cantor também, Ray Charles. Sim, os grandes sucessos de Ray Charles nessa coletânea aqui da Som Livre. Espetacular, tem tudo aqui que você precisa conhecer, ou começar a conhecer, para gostar de se apaixonar por Ray Charles, se é que você ainda não conhece. Se ouvir, tenho certeza que vai gostar, principalmente você que é mais novo ou mais nova. Aqui tem Georgia on My Mind, tem Unchain My Heart, tem Hit the Road Jack, quer dizer, todos os grandes hits do grande Ray Charles, que também fazia músicas covers de outros cantores, de outros artistas, como os Beatles, por exemplo. Aqui nesse disco tem Eleanor Rigby, dos Beatles, linda na voz dele, sempre muito marcante e muito diferenciada pelo piano dele. Ele faz a música cover como se fosse uma nova música, tal é o nível de interpretação e a marca, né, a cola da voz dele e do arranjo do piano, lindo. Nesse disco também tem uma versão linda de Yesterday, dos Beatles, vale a pena conhecer. E um adendo, uma curiosidade muito legal. O Ray Charles foi o artista que teve maior público aqui no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, quando veio dar um show aqui, se eu não me engano, no final dos anos 90 ou já nos anos 2000. Ali foi o público estimado, né? Obviamente não havia cobrança de ingressos, mas a estimativa do público, vista do alto pelos helicópteros da Polícia Militar, foi a maior de um artista que se apresentou no Ibirapuera. Infelizmente, eu não pude assistir a este show,
mas a gente tem aí os vídeos, a história e até um filme muito interessante sobre a vida do Ray Charles que vale a pena assistir. O único disco de rock and roll da coleção do meu pai e do meu avô é esse aqui, Bill Haley e seus Cometas, trilha sonora do filme Ao Balanço das Horas, original ali da década de 50, que eu guardo com muito carinho e que abre, obviamente, com o hit Rock Around the Clock. Esse é o famoso álbum que a juventude ia assistir o filme, né? Ali no final dos anos 50 e acabava com a sala de cinema, quebrava as cadeiras, naquela atitude que começava a se identificar na rebeldia do rock and roll e da juventude transviada ali da segunda metade dos anos 50, que começou também com o saudoso e grande James Dean, que fez o filme Juventude Transviada, que também vale a pena assistir. Vale a pena assistir esse filme, que é O Balanço das Horas, o título em português, o Rock Around the Clock. Assista, acho que até já passou em alguma sessão da tarde. E assista também, se você não assistiu, Juventude Transviada com o James Dean. Lá tá tudo, né? O começo do rock and roll, o começo da atitude rebelde e do questionamento da juventude do final dos anos 50 e que culminou no nosso querido rock and roll. Meu pai também era um grande acordeonista, era um grande músico. Tocava teclado, tinha um teclado em casa, e tocava também acordeon, a sanfona. E aqui um dos discos prediletos do sanfoneiro Mário Genari Filho. É muito bacana, me traz muitas recordações legais de ouvir música com meu pai. Esse disco aqui eu destaco especialmente Manhã de Carnaval, aquela música ali que fez parte da trilha do filme, ali também nos anos 60, né? Muito bonita, tem vários sucessos na sanfona de Mário Genari Filho. Um disco que tem uma curiosidade aqui muito grande, ele não é um artista tão conhecido aqui no Brasil, mas eu me lembro muito bem quando um amigo do meu pai foi visitá-lo no final dos anos 70, voltando de uma viagem dos Estados Unidos, em que ele passou por New Orleans, Nova Orleans, que é a capital do jazz tradicional norte-americano, daquelas bandas, né, tradicionais de jazz, ali onde começou Louis Armstrong, por exemplo. E esse amigo, eu me lembro muito bem, eu era garotinho, trouxe especialmente para o meu pai este disco aqui de um cara que foi amigo do Louis Armstrong e que era vivo ainda ali nos anos 70, não sei se ainda hoje é vivo, mas é o Dave Bartholomew. Dave Bartholomew, um disco dele e aqui com a New Orleans Jazz Band, sim, e autografado, olha, não sei se dá para vocês verem aqui, o Dave Bartholomew autografou esse disco e esse amigo que foi aos Estados Unidos na época e depois foi visitar meu pai, trouxe e deu de presente a ele, eu guardo com muito carinho. Tem músicas muito legais naquele estilo do traditional jazz, como Preservation Hall e como Ain't That a Shame. O Dave Bartholomew foi parceiro de Fats Domino, ou Fats Domino, que o Fats Domino ali no blues e no jazz também fez um nome. Você talvez não tenha ouvido falar do Dave Bartholomew, mas na certa já deve ter ouvido falar do Fats Domino, ok? Legal, vale, muito legal, isso vale a pena procurar aí também no seu aplicativo pelo Dave Bartholomew Jazz Band. Outro disco que não é tão conhecido, obviamente, mas tem muita curiosidade e traz um resgate muito legal, emotivo para mim. Meu pai foi engenheiro agrônomo e nos anos 70 ele trabalhou em diversas usinas de açúcar. Em uma delas era a usina da Barra Bonita. E o proprietário da usina, a família que era dona da usina, convidou alguns engenheiros, alguns gerentes, meu pai fazia parte ali do staff, para um lançamento de um compacto, um disco compacto, de um garotinho que tinha começado tocando violão exatamente na zona rural, nas usinas, nos sítios da época, né, em Barra Bonita e ali na região.
E esse garotinho costumava também acompanhar, às vezes, o comandante Rolim, que foi o fundador da Táxi Aéreo Marília, a TAM, que hoje é uma grande companhia de aviação. E o comandante Rolim, numa dessas aventuras, teve que descer com um avião meio de urgência ali, estava acompanhado desse garoto na época, que se chamava Diogo, e esse garoto pegou o violão, enquanto eles estavam ali acendendo uma fogueira para enfim, para diminuir o frio, para se proteger ali na noite que começava. O Diogo pegou o violão para animar a rapaziada que estava no violão, os pilotos e o próprio comandante Rolim e os usineiros que o acompanhavam, os proprietários da usina, e começou a cantar. E o comandante Rolim ficou encantado. O Diogo tinha músicas próprias, uma delas está várias delas está nesse disco compacto simples, é o Diogo do Violão. Que legal, uma das músicas, deixa eu esse é o Diogo, grande Diogo do Violão, era um rapaz simples da zona rural, né, filho de uma família ali de pequenos agricultores, e que animava com o seu violãozinho, aprendeu com o seu violão e começou a animar então as festas. Acabou então encantando o comandante Rolim, que lançou na época esse disco, e meu pai foi no lançamento do disco. Era um jantar, olha aqui a capa, que legal, Táxi Aéreo Marília, que ela que patrocinou, né, a TAM, que patrocinou na época. Eram só esses aviãozinhos que a TAM tinha na época, imagina só hoje, aviões de grande porte, com viagens internacionais. E o Diogo fazia a temática das músicas dele, era sobre usina de cana, das quais meu pai trabalhava. Olha só, o nome de uma delas é Usina de Cana. Muito bonita, um disco muito legal e que eu guardo, e que tem também o autógrafo, né, do grande Diogo do Violão, que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente quando eu era garotinho também, numa dessas usinas em que meu pai trabalhou. Ele ali com o violão dele, animando as tardes, as nossas tardes. Muito legal, muito boas recordações também. Um disco que tem um valor também especial, todos eles têm, obviamente, emotivamente, mas esse aqui eu diria que é o disco que embalou o namoro dos meus pais. Los Doces 16 anos, acho que é assim em espanhol, os doces 16 anos em português, de um conjunto de boleros argentinos, sim, era o Lúcio Milena e sua orquestra. Sim, minha mãe, que dá aí um beijão para Dona Inês, e o Zé Maria, na certa, começaram a namorar, ouvindo muito, aí uma bela capa, né, com essa garota com o véu por cima aí da cabeça, um disco muito marcante também na minha vida. Outro disco mais moderninho, que meu pai gostava muito de ouvir ali, vamos falar já no final dos anos 70, começo dos 80, Kenny Rogers, o vozeirão. Ele gostava especialmente de uma música que está aqui nesse LP, que é She Believes in Me, um vozeirão romântico, uma levada ali mais próxima do country e das baladas do Kenny Rogers também. Muito legal, uma homenagem ao Dia dos Pais. E, para fechar, eu não poderia deixar de falar do cantor predileto do meu pai, que eu também aprecio muito e que inspirou um outro disco de um cantor, que é o Gregory Porter, que também ouvia sua mãe cantar as músicas desse cara aqui e que também inspirou a fazer um disco só com músicas dele, né? Que é o disco Nat King Cole and Me, e esse disco aqui do Nat King Cole era um dos prediletos do meu pai, e eu me lembro muito bem, eu dei no aniversário para ele de presente esse disco, porque todos os originais do Nat King Cole, lá da década de 50 e 60, o meu pai emprestava e eles não voltavam jamais, ou então em alguma das nossas mudanças se perdeu ali de uma casa para outra. E esse disco aqui traz
os grandes sucessos de Nat King Cole, que ele também tocava no teclado e na sanfona. Meu pai tocava, né? Eu lembro ali de Catito, aqueles Ojos Verdes, também Nat King Cole, que depois gravou postumamente, né? A filha dele, a Natalie Cole, gravou ali Unforgettable, usando a voz dele, né, na gravação, e gravando a voz dela por cima. Ficou muito linda, ali nos anos 80, um grande sucesso, e um disco que eu guardo também com muito carinho, né? King Cole, os grandes sucessos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem o dia ao lado dos pais para ouvir as músicas prediletas de vocês, seja em vinil, seja em CD, seja em aplicativo, seja em celular. E se ele não está mais presente, escolha os discos que você ouvia com ele, escolha as músicas aí no seu celular para você se recordar desses belos momentos que a música nos traz, trazendo de volta também a pessoa que já não está mais do nosso lado fisicamente, tá bom? Minha homenagem a todos os pais através dessa minha singela homenagem ao meu pai. Um beijo no coração de todos, continue acompanhando o canal e se inscreva, ative o sininho e aqui nos nossos comentários coloque qual o disco ou os discos que você gostaria de ver no nosso próximo programa. Quem sabe ele está lá entre os 20. Beijo no coração. Feliz Dia dos Pais.